Olá, aqui é a professora Ana Paula e eu sou a professora do canal Desvendando Ideias, um canal voltado para o ensino de geografia. Se você ainda não me segue, por favor, curta minha página, compartilhe os vídeos, que aqui é o canal que você vai encontrar um grande apoio para os seus estudos, para o vestibular e também para as provas do Enseja. E nós temos um projeto chamado Temas da Geografia, e nesse mês de outubro o nosso tema é Migrações do Brasil. É um tema que cai muito na prova do Enem e também na prova da UERJ, que já está se aproximando. Nesse tema, a gente separou as principais ideias, os principais pontos que você precisa entender, guardar, para você fazer uma boa prova e desenvolver melhor as suas questões. Então fica comigo até o final, separa o material, anote as dicas e preste bem atenção, porque no finalzinho a gente separou um momento que nós vamos comentar várias questões. Como o tema de migrações do Brasil, migrações internacionais, é um tema ligado muito também à parte da demografia, nós vamos também comentar questões voltadas à demografia, geografia da população. E se você não souber nenhum conceito que a gente não tenha trabalhado aqui, fique tranquilo, porque nós vamos recapitular com vocês. E nós também temos uma aula sobre geografia da população aqui no nosso canal. Então, vamos começar. O tema migrações é um tema muito interessante, porque além da gente fazer parte desse processo de migração no Brasil, a gente também pode estudar de uma forma muito prazerosa, através da cultura, através da arte, dos filmes, da música, esse tema que é super interessante. No primeiro slide eu mostrei para vocês duas figurinhas, que estavam próximas ao meu vídeo, que eu nem cheguei a comentar a respeito delas, mas a primeira era sobre o quadro, Os Retirantes de Portinari, mostrando exatamente esse êxodo, esse caminhar, sofrido dos imigrantes para um outro lugar, dos emigrantes para um outro lugar, essa saída do campo para a cidade, e também essa mistura, a banda Calypso, que não existe mais, que acabou com o divórcio da Joelma e do Chimbinha, mas eu acho muito interessante retratá-los porque foi uma banda da região norte do nosso país que conseguiu conquistar boa parte do nosso país, principalmente a região sul e sudeste, mais até a sudeste, digamos assim, que é mais resistente a certos estilos musicais. E também aqui eu estou mostrando a figura do filme Central do Brasil, um filme que quase ganhou o Oscar, perdeu o Oscar para o filme A Vida é Bela, mas é um filme muito interessante. É a história de uma escritora de cartas que fica na Central do Brasil, escrevendo cartas para pessoas de diversas partes do nosso país e que moram aqui no Rio e que sentem muita falta dos seus familiares, muita falta mesmo. E ela acaba se envolvendo com a história de um garotinho e ela vai até a cidade, ela tem uma missão com esse garotinho, é muito, muito interessante, então não deixe de assistir se você ainda não viu. Tem gente que ainda não viu esse filme, que é impressionante. E se você é noveleiro, temos também a novela Império, que é muito interessante, mostrando a construção do sucesso de um retirante, de um imigrante nordestino aqui no Rio de Janeiro. E o que eu acho mais interessante é o preconceito que os filhos, que a própria família dele tem em relação à figura, de um senhor, de um empresário nordestino que conseguiu, com muita luta, muito suor, muita garra, conquistar o seu espaço, como empresário, e os seus hábitos alimentares, o seu jeito de falar, o seu sotaque ainda, o quanto isso ainda é atacado, o quanto as pessoas ainda discriminam muito, mesmo sendo filho deles, mesmo a sua própria família, que ao mesmo tempo desfruta de toda a riqueza que ele conquistou com muito suor, E a gente também tem a novela América, uma novela bem antiga da Glória Pérez também. Estou mostrando aqui os exemplos de como esse tema foi retratado. E aí já mostra uma migração mais a nível internacional, A Glória Pérez explorou muito a saída dos brasileiros, para os Estados Unidos, mas que não vai ser o nosso caso aqui. A gente vai ficar mais com as migrações internas. E também tem a novela Senhora do Destino, que também
tem essa mesma linha da novela Império. É uma mulher que, em pleno golpe civil-militar, em 64, chega aqui chega aqui no Rio de Janeiro com seus filhos, perde a sua filha, que é a Carolina Dickmann, que ela é sequestrada, e ela assim, reconstrói a vida dela, né, com muito trabalho, mas que sofre muito, muito preconceito. Mas é muito interessante você ver, através dessa personagem da Suzana Vieira, Suzana Vieira é uma excelente atriz, o quanto os hábitos alimentares, o quanto a cultura, o sotaque, é uma coisa muito linda, né? O quanto isso permanece, o quanto a pessoa procura sempre preservar os valores, os princípios, isso é muito gratificante, esse valor da família, é muito legal você assistir essa novela. E eu vou agora indicar uma outra novela também, que foi a novela Terra Nostra, do Benedito Rui Barbosa também, mas aí estava mostrando mais o contexto da imigração, a migração dos italianos para o Brasil para trabalharem nas lavouras, né, de café, mas é muito interessante a gente ver, mesmo sendo uma obra de ficção, né, mas mostrar assim, de uma forma muito lúdica como se deu esse processo de migração dos italianos aqui, a sua adaptação, a mistura, a miscigenação, a influência deles, né, através da alimentação principalmente, dos hábitos alimentares, da música, em relação à nossa cultura, né, esse hibridismo cultural, digamos assim. E não podemos esquecer da Marrom, né, como tantos outros cantores, né, a Marrom que é de São Luís do Maranhão, tem gente que não sabe disso, eu tinha uma aluna que achava que ela era assim, carioca mesmo, tá? Mas não é, ela é de São Luís do Maranhão e ela desbravou aqui o Rio de Janeiro, São Paulo, né? Construiu a sua carreira de sucesso como muitos outros, né? Como Elis Regina, que era gaúcha, e como a Clara Nunes, que era de Minas, e muitos outros, né? Milton Nascimento, etc. Então, vejam a diversidade cultural, né, que a gente tem através do deslocamento, né? Que migrações é exatamente isso, é a mobilidade populacional, né, sobre o espaço geográfico, e muito nos interessa. Então, agora a gente vai, finalmente, né, agora a gente vai caminhar para os principais conceitos. Os conceitos. Migrações no Brasil. Como é que a gente pode definir migrações? As migrações é quando a gente está se referindo à mobilidade populacional sobre o espaço geográfico. E por que as pessoas se deslocam? Por que tem esse deslocamento populacional? Geralmente é por diversos fatores, mas principalmente o fator econômico. Dificuldades econômicas, uma guerra, fatores climáticos também. Isso tudo, entre muitos outros, né, podem justificar as migrações. E esse lugar de origem para o lugar de destino, né? Como é que a gente pode chamar dentro desse tema de migrações? Que são as áreas de repulsão e as de atração, né? Como é que a gente pode entender isso? Muito simples, o nome já diz. As áreas de repulsão são aquelas áreas que vão reunir todos esses fatores que vão repelir, que não vão tornar propício a estadia de um grupo de pessoas num determinado local. Então, elas vão migrar, elas vão se deslocar. E a atração é quando você tem áreas, né, que vão oferecer refúgio, que vão oferecer melhores condições de vida, emprego, e que vão atrair, né, o nome já diz, é muito, muito fácil, que vão atrair essas pessoas, esse contingente populacional. Agora, quais os 3 tipos de migrações internas, que aqui a gente está falando de migrações no Brasil, quais os 3 tipos de migrações internas ou os principais fluxos migratórios que nós já tivemos? Bom, vamos ver primeiro os 3 tipos de migrações internas. A gente tem o êxodo rural, a transumância e os movimentos pendulares. Quando a gente fala de êxodo rural, a gente está falando da saída em massa da população do campo para a cidade, tá? E qual é a causa disso? Ela ocorreu principalmente nos anos 1930, na era Vargas, tá? Onde a gente tem o início de medidas de transformar a economia brasileira de agroexportadora para urbana industrial, e nessa substituição, nessa transição, a gente vai ter o êxodo rural, tá? Agora, por que
já que eu falei no início, né, sempre prestem atenção nas dicas que eu dou. Por que eu falei no início que o tema de migrações está relacionado ao tema da demografia? Porque a migração, o deslocamento, a mobilidade populacional, ela vai mexer com o crescimento vegetativo e demográfico positivos de um determinado local. Então, por exemplo, por que o processo de urbanização, né, o processo de urbanização pode estar relacionado, quando a gente fala sempre de urbanização, crescimento de grandes cidades, pode estar relacionado ao aumento do crescimento vegetativo e demográfico? Bom, o êxodo rural ele vai estar relacionado porque ele vai estar ligado ao processo de industrialização. Se eu tenho uma área que está repelindo, eu vou ter uma área que vai estar atraindo e nesse contexto aí varguista vai estar atraindo com melhores condições de trabalho, que no campo já não vai estar mais oferecendo. Então, essas atividades industriais elas vão se concentrar mais no meio urbano, tá? O processo de urbanização e o processo de industrialização, eles estão interligados, tá? Eles estão próximos e o êxodo rural, a migração, ela contribui para o crescimento vegetativo, o deslocamento dessa classe de trabalhadores para essas áreas de atração. Bom, fator de atração, a gente já falou, trabalho igual a novas oportunidades. Fator de repulsão, a estrutura fundiária do Brasil, os grandes latifúndios. Se eu tenho uma concentração de terra, eu não tenho incentivo para o pequeno agricultor, eu não tenho emprego, mas os grandes centros urbanos estão me oferecendo trabalho nas indústrias, é para lá que eu vou, certo? Bom, então esse êxodo rural, esse principal eixo, né, migratório, ele foi principalmente do Nordeste para o Sudeste, tá? O Nordeste manteve ainda aquele modelo de agricultura, da monocultura, da exportação, do latifúndio, como eu falei, estrutura fundiária de grandes latifúndios, concentração de terra, então você não vai ter oportunidade, você vai ter a pobreza, você vai ter repulsão, tá? Bom, então como a gente não tem essa distribuição igualitária de terras, a gente vai ter uma busca pela inserção na chamada economia moderna, bem nesse contexto do Vargas, tá? Falando ainda de êxodo rural. E aí é muito interessante se vocês pesquisarem na internet, no YouTube, filmes que retratam isso. A propaganda de uma vida moderna, mais confortável na cidade grande, a cidade grande que você vai ter acesso à saúde, à alimentação, a melhores condições de trabalho, e aí todo aquele vislumbre também. Nos tempos de JK também a gente já está avançando, dando um salto aí na história, né? Com a construção de Brasília. Enfim, o cinema, a música, eles vão estar aí para retratar isso. Só que no campo, é sempre interessante a gente reforçar que não há uma estabilidade empregatícia, tá? Não há uma regularização e fiscalização na prática das leis trabalhistas também. Então, eu não tenho a garantia do acesso à saúde, à educação, a férias. Eu estou no meio do nada, digamos assim, longe de tudo, e eu quero ter acesso a essas leis trabalhistas, eu quero a garantia dos meus direitos. Então, a cidade, eu vou estar próximo aos sindicatos, eu vou estar podendo fazer uma greve, eu vou ter uma rede de solidariedade mais consolidada, mais amadurecida, que vai me permitir ter um acesso direto a essas leis, ter um acesso direto à garantia dos meus direitos, tá? Isso tudo foi êxodo rural. E olha que a gente trabalhou no contexto aí do Getúlio Vargas. Bom, agora o que é a transumância, né? É um tipo de migração sazonal, tá? Vai ser aquela migração que ela vai acontecer segundo uma estação do ano, tá? Ela não vai ser algo permanente. Quando o mesmo migrante passa a habitar várias partes do espaço geográfico ao longo do ano, tá? Isso aí é muito o trabalhador do Agreste, que para trabalhar na colheita da cana ele fica um tempo de 6 meses trabalhando na colheita, depois de 6 meses ele se retira, ele retorna para o seu local de origem, para a sua moradia ou trabalha em outras coisas, tá? O plantio do café, da laranja, a transumância é esse deslocamento sazonal, tá? Em função do plantio de alguma cultura. Então, vai manter um deslocamento que a pessoa vai se manter ali até
passar aquele tempo, né, da colheita, e aí depois vem o plantio, aí a pessoa retorna, trabalha em outra atividade, tá certo? Bom, movimentos pendulares, né? Só a gente lembrar de um pêndulo, né? É quando o trabalhador ele se desloca do seu local de moradia até o seu local de trabalho, indo de uma cidade para outra. Como eu moro no Rio de Janeiro e estudava em Niterói, eu fazia um movimento pendular, entendeu? Eu ia de uma cidade para outra, de município para outro, tá? E sempre fiquem nessa ideia de pêndulo, né? Que é quando você tem esse deslocamento do local de moradia, né, para o seu local de trabalho, mas você vai voltar ali, vai ser algo corriqueiro, né? Você não vai ser essa distância muito grande como a transumância ou algo muito definitivo como foi o êxodo rural. O movimento pendular é um movimento que você pode, é um tipo de migração interna que você pode fazer em um dia, tá? Quando o seu local de trabalho fica na área metropolitana e você mora numa cidade vizinha, mora fora da área metropolitana, tá? Bom, então, esses são, assim, conceitos básicos, bem fáceis. A gente acha que é besteira, mas são cobrados. Às vezes eles lançam uma poesia, aí pergunta o personagem dessa poesia, que tipo de migração ele fez, será que foi transumância? Aí pega uma imagem, uma pintura. A gente sempre tem que ficar atento, né? A gente sempre tem que ter esse contato com a arte, a gente tem que conhecer os nossos artistas através da música, da literatura, das obras de arte de uma forma em geral, porque no vestibular, nessas provas de concurso, eles fazem essa relação. Eles não vão jogar bonitinho, complete êxodo rural, transumância, movimentos pendulares, não. Eles vão relacionar com esses elementos. E é muito importante a gente estar atento. Bom, vamos seguindo. No bloco anterior, a gente falou dos tipos de imigração. E existem outros tipos, nós falamos dos principais. E agora a gente vai trabalhar nesse bloco dos principais fluxos migratórios. E quando a gente está considerando o conceito, né, do Brasil, perdão, o contexto do Brasil, a gente tem que considerar o seguinte, que essas migrações, elas sempre estão associadas a ciclos econômicos. Lembram que eu falei que a gente está trabalhando, que a migração ela pode ser de uma área de repulsão para uma área de atração, ela pode ser por diferentes razões, né? Principalmente o fator econômico. No caso do Brasil, os ciclos econômicos que nós já tivemos pesam muito nos nossos fluxos migratórios, na nossa migração interna. E a gente pode, se a gente fizesse um histórico, né, dessas migrações, nós, assim, para sermos justos, nós teríamos que considerar também o deslocamento do próprio indígena, da própria população nativa no território, antes da gente conhecer enquanto território nacional, antes de ser descoberto e etc, etc. Mas vamos partir do princípio de que a gente recebeu um saldo migratório muito considerável aqui com as migrações dos escravos africanos. E a gente também teve a política imigratória implantada por Dom Pedro II, que a gente teve a chegada de italianos, japoneses também, chineses, alemães, porque a gente tinha a política de embranquecimento da nossa população. A gente tinha que ser uma população civilizada, então a gente tinha no negro africano, na miscigenação, nós tínhamos a explicação, né, a razão para nós sermos um povo, uma civilização ainda muito atrasada, muito inferior. Então tem a questão da inferioridade racial. Então, através dos italianos e mais dos alemães, que japoneses e chineses sofreram muito preconceito aqui no nosso país. Mas através da migração dos italianos, dos alemães, do europeu branco, né, da raça pura, acreditava-se, tinha todo um estudo, acreditava-se de que essa política imigratória ela faria com que nós fôssemos um povo avançado, um povo moderno, um povo superior, e que nós desenvolveríamos também a indústria, né? Mas essa era a mentalidade da época que, infelizmente,
acaba se projetando de outras formas, né? Através de muitas discriminações, através da forma como nós votamos, escolhemos nossos representantes e etc, etc. Mas essa política migratória, todas essas políticas, a migração dos escravos africanos, o tráfico de escravos, toda essa política migratória, ela aumentou o crescimento vegetativo e demográfico do nosso país, né, do nosso Brasil. E a gente pode considerar que não começou com isso, né, muito antes, mas a gente teve um aumento considerável e também a gente tem registros, né, de toda da chegada, né, do quanto se chegou, registros que ainda são limitados, mas que contribuem para a gente perceber o quanto foi importante, né, a chegada dessas pessoas para a nossa cultura, principalmente, e para nível de crescimento vegetativo também. Mas considerando que os escravos africanos não possuíam condições de vida dignas, a ponto de muitos morrerem no caminho, nos navios, e também aqui com as péssimas condições de trabalho, de alimentação, né, o tratamento desumano que era dado. Enfim, bom, agora se a gente dá esse pontapé, né, vamos falar agora das migrações internas, dos principais fluxos, e a gente tem aqui, nós elencamos aqui 8. O primeiro é a Marcha da Borracha, tá? No final do século XIX, e vai ser o fluxo migratório de nordestinos em direção ao Acre, ao Amazonas, a Rondônia. Então a gente tem do Nordeste para o Norte, né? A gente tem a direção do fluxo migratório dessa região Nordeste para o Norte. E o segundo é a migração para a região Sudeste, e foi no início do século XX, tá? Anos 1930 até os anos 1950, na era Vargas, que foi bem aquele contexto ali que eu expliquei do êxodo rural, mas que não se limita a esse segundo fluxo, né, migratório, pode ter desdobramento em diversos momentos, mas foi o nosso principal. E foi uma direção dos nordestinos do Rio de Janeiro para São Paulo, tá? Por quê? Exatamente essa substituição de uma economia agroexportadora para uma economia urbana industrial, tá? E todo aquele vínculo que a gente falou, aquela relação da urbanização, o processo de industrialização, né? A oferta de trabalho nesses dois estados. O terceiro fluxo migratório é o de JK, a construção de Brasília, né? Que eu até cheguei a citar, que também temos também aí um tipo de migração que é o êxodo rural, né? Os nordestinos, os candangos, que se direcionaram para Brasília, para trabalhar na construção de Brasília. E quem já teve a oportunidade de visitar Brasília, ainda não teve, visite, porque vale a pena. É uma cidade que a gente respira, né? A influência, né? O trabalho, a contribuição dos imigrantes, né? Dos imigrantes nordestinos. E o quarto fluxo é a volta, né? É uma migração de retorno para São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente vai passar por um processo de industrialização, um modelo fordista, que vai facilitar uma mão de obra menos qualificada, vai absorver uma mão de obra menos qualificada. Então, a gente tem esse movimento, né, de nordestinos, esse fluxo migratório considerável de nordestinos, primeiro para a região norte, depois para a sudeste, em melhores condições de vida, e depois uma outra geração para Brasília, bem centro-oeste, né? E aí a gente vai pegar o quê? A gente vai ter, né, essa migração de retorno, né, para Rio de Janeiro e São Paulo, que é onde você vai ter, vamos botar assim, um novo patamar, né, da indústria, né, de novas oportunidades de trabalho. Então, essas regiões, né, perdão, esses estados, né, a região sudeste, ela vai atrair esse novo fluxo migratório. O quinto é quando a gente tem, assim, nos anos 1970, 1980, a gente tem a crise do petróleo, a gente tem a década perdida, que foi um momento assim de baixo, né, crescimento econômico. A gente está falando aí do momento aí da ditadura civil-militar. E aí o que acontece? A gente vai ter uma diminuição do fluxo migratório, tá?
da região centro-oeste, em direção à região centro-oeste, tá bom? Cuiabá, Tocantins, a gente vai ter essa diminuição, porque a gente vai ter um baixo crescimento econômico, tá? E se a economia é um fator que impulsiona a migração, ela não vai só direcionar as pessoas sempre para as áreas de atração, não vai só direcionar o deslocamento em si, esse deslocamento, essa mobilidade populacional sobre o território, mas ela também vai reduzir, ela pode aumentar, ela pode reduzir, ela pode eliminar, ela pode fazer com que surja a economia, né? Surja um fluxo migratório, como a gente está apresentando aqui, que não existia. Então, a gente tem que considerar tudo isso, tá? Bom, o sexto, migração muito intensa para a região centro-oeste, tá? Pecuária e soja. Então, aqui a gente já tem, aí já pode relacionar até com as nossas aulas de geografia agrária, quando a gente fala da expansão da fronteira agrícola, da Revolução Verde, né, chegando aqui ao Brasil, do investimento na biotecnologia, em fertilizantes e etc. Como é que a gente vê isso espelhado, isso refletido nos fluxos migratórios? O aumento da migração, exatamente isso, para essas fronteiras, tá? Norte, geralmente norte, centro-oeste, aí é onde a gente tem o quê? Onde a gente tem grandes problemas ambientais também, maior índice de queimadas, intensos conflitos de terras, mas também oportunidades de trabalho, consumo de tecnologia, de novos maquinários, tá? Essa é a nossa tendência atual. E também foi um reflexo, aproveitando que a gente está no contexto aí de eleições para presidente, foi um reflexo também do voto, né? Foram as regiões que mais deram votos para o presidente Bolsonaro, né? E aí isso vai depender também do programa de governo que ele apresentou, dos acordos para essas classes de interesse, né? Ligadas ao agronegócio e etc. E o contexto também da demarcação de terra indígena. Bom, o sétimo seria a migração de retorno. O que é essa migração de retorno? Bem no contexto do governo Lula, né? Nos primeiros anos. É quando o imigrante ele retorna para o seu ponto de origem que passa a melhorar. A gente tem um crescimento do Nordeste na época de Lula, então esse crescimento fez com que muitas pessoas retornassem, mas antes, na época de Fernando Henrique, a gente também tinha uma migração de retorno, que é um tipo de migração, tá? E essa migração é exatamente o retorno das pessoas para o seu local, para os seus respectivos locais de origem. E a gente teve na época do FHC, quando a gente teve o inchaço urbano das grandes metrópoles, né? Muitos nordestinos retornaram para as suas cidades porque simplesmente não conseguiram viver o sonho dourado, né, de ganhar vida no Rio de Janeiro, São Paulo, então retornaram. E a gente tem muitas e muitas histórias, né? A mobilidade populacional, a migração, ela nos apresenta muitas e muitas histórias, mas nesse contexto do Lula foi exatamente pelo crescimento da região Nordeste. Agora o oitavo é as migrações intra-regionais, é quando você tem um deslocamento para as cidades médias, tá? Que ocorreu dentro do próprio Nordeste, muito em direção à Petrolina, mas também essas migrações intra-regionais, elas também foram sentidas no governo do FHC, com fortalecimento das cidades médias. Então, eu moro numa cidade grande, eu vou para uma cidade média porque eu passei no concurso, eu ganhei uma oportunidade de trabalho, eu quero estudar e lá eu tenho melhores condições de vida, né? Então, essas são as migrações intra-regionais, né? Bom, a gente tem também todo um material sobre migrações internacionais, a gente pode preparar em algum outro momento para vocês, mas como nós trabalhamos com uma seleção de temas, os temas mais requisitados nas provas, nós decidimos preparar o tema de migrações no Brasil, tá bom? E agora a gente fechou essa primeira parte, né, que é um tema assim que é um tema bem enxuto, tá? Nós resumimos, mas é um tema bem tranquilo, mas ele é muito cobrado e tem muitos e muitos mapas,
sobre esse tema, que identificam esses principais fluxos migratórios, e aí você tem que saber identificar a região, o estado, associar o tipo de fluxo migratório, as razões, num determinado estado, por que determinado estado no ano tal recebeu tal fluxo migratório, que fluxo migratório é esse, qual é o tipo. Tem mapas, vários mapas na internet, nós acabamos de pesquisar, mas eu, como professora, não me senti à vontade em apresentar nenhum deles para vocês. Eu achei, assim, muito, muito ruins. Mas a gente vai trabalhar em cima de questões e vocês não vão deixar de se preparar, né, de estar bem preparados para nesse tema, né, para as provas, se eu não apresentar algum mapa aqui para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham anotado aí todos esses conceitos, essas explicações, essas relações que a gente vem fazendo aí ao longo da aula. E agora a gente vai passar aqui para as questões. Então, continua me seguindo. Então, vamos às questões. Eu vou comentar uma questão do Enem de 2019. Que diz assim: o bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há, proporcionalmente, menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. Então, a gente tem aqui uma quantidade razoável, um número razoável, né, de uma população economicamente ativa, né? Isso que ele está falando aqui pra gente, um bônus demográfico, né? Quando você tem a redução do número de filhos por mulher, tá? E aí a estrutura, quando ele fala assim, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Então você tem pessoas em idade para trabalhar, uma população economicamente ativa, né? Idade para trabalhar, para estudar, que está contribuindo com a economia, está trabalhando, está ativa. E aí ele faz uma relação. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população. Então você não tem uma população tão jovem a ponto de não ter ainda idade para trabalhar. E o percentual de idosos ainda não é alto. Então aqui está falando que você tem uma base da pirâmide estreita e um percentual de idosos ainda não é alto, né? Então você não tem uma população economicamente ativa muito alta, então você não tem o topo da pirâmide tão largo, você tem o meio ali, né? A população economicamente ativa um pouco mais larga, e você não vai ter muitos gastos com a Previdência. E eu ia falar uma outra coisa, mas eu acabei esquecendo, desculpa, acho que foi o estresse, mas deu pra gente fazer várias e várias relações. E lembrando, eu tô comentando aqui várias questões, tá? Não só ligadas ao tema de migrações. E migrações é um tema que está dentro do tema de demografia, tá? De geografia da população. Agora, o que a questão está pedindo? A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo a... Bom, vamos lá. Letra A, atração de imigrantes. B, elevação da carga tributária. C, qualificação da mão de obra. D, admissão de exilados políticos. E, concessão de aposentadorias. Olha, só concessão de aposentadorias a gente já pode cortar, tá? Com certeza, como a gente falou do tema, a gente explicou o tema de migrações, vocês com certeza poderiam se confundir. A maioria com certeza colocaria a letra A, atração de imigrantes, tá? Mas prestem atenção. Só de cara, já digo que a letra E já pode ser cortada e a letra B também. Elevação da carga tributária que não tem nada a ver. Então, restariam para a gente atração de imigrantes, qualificação da mão de obra e admissão de exilados políticos, que você também já pode cortar, entendeu? Já pode cortar, porque... admissão de exilados políticos não necessariamente vai ter esse impacto tão grande a ponto de você ter um aumento significativo no crescimento populacional para você, de um país, para você ter uma população economicamente ativa muito, muito grande. Então, você pode cortar isso, mas não descarte a possibilidade que qualquer pessoa que vai chegar no seu país refugiado, exilado político, ele vai ter uma influência no crescimento vegetativo, tá? Então, mas a gente descarta isso.
A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo A. O que o Estado ele pode investir, no que ele pode investir, o que ele pode fazer, né? O que ele pode contribuir para aproveitar essa população economicamente ativa, essa população que está trabalhando? Seria a atração de imigrantes? Não seria, porque se eu estou atraindo imigrantes, está muito vago. Esses imigrantes, eles são qualificados? Será que você atrair imigrantes, não necessariamente você está pensando no mercado de trabalho, que foi diferente até da política imigratória do Dom Pedro II, mas veja bem, essa política, ela mirou nos alemães, nos italianos, e eles também tiveram que passar por um processo de adaptação para trabalhar aqui nas lavouras, porque os senhores, né, os donos de terras, eles estavam acostumados a lidar também com escravos. E também a proposta da política migratória era também transformar o Brasil numa colônia de povoamento, através dessa mão de obra branca europeia que estava acostumada com essa dinâmica de colônias, de montar comunidades, mais de você desenvolver o mercado interno, né, diversificar a produção, né, tudo isso estava em jogo. Só que essa atração de imigrantes poderia levar vocês ao erro, até mesmo a minha pessoa, mas está errado porque para você aproveitar essa estrutura populacional que está contribuindo para o crescimento econômico, você vai ter que qualificar essa mão de obra, tá? Não adianta você só ter gente em idade para trabalhar. Você tem que também investir na qualificação dessas pessoas. Então, a resposta correta é a letra C. E eu estou aqui pegando questões do projeto agataedu.com.br. E aí eu tô gravando aqui, fazendo uma gravação de tela e a gente está comentando aqui essas questões, eles soltaram aqui o gabarito no final, tá bom? Mas consultando o gabarito e também relacionando os conceitos, né, tudo que a gente trabalhou, com certeza eu acredito realmente que a questão correta, a alternativa correta é a letra C, tá? Porque tá falando assim, qual a ação estatal para aproveitar essa população economicamente ativa. E eu já li aqui no texto, já de cara, olha quantas relações, quantos conceitos da demografia, olha que a gente nem deu aula disso, que a gente fez relação, né? Então, resposta correta, letra C. Essa é bem interessante também, foi a do Enem de 2019. Uma ação tomada por alguns países que pode funcionar é proporcionar bolsas de estudo e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país, com a contrapartida de que após a conclusão da faculdade essas pessoas possam pagar ao governo voltando e trabalhando no país de origem. Desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar centros de excelência também pode ajudar. Só coisa bonita, né, na teoria, né? Não tem preconceito, você não precisa ter dinheiro, né, para correr atrás da papelada. Tudo lindo, tudo bacana, né? Tudo perfeito. Ficção, ficção. Bom, mas não é impossível, né? Vamos ver o que a questão está pedindo. As medidas governamentais descritas buscam conter a ocorrência do seguinte processo demográfico. E a gente vai falar de processo demográfico, mas a gente está falando também de um tipo de mobilidade populacional. E se eu tenho governos, se eu tenho países que incentivam o estudo, né, de estudantes de outros países, né, oferecendo até emprego, né, aquelas ofertas que a gente vê no Google Notícias, né, Canadá recebe estudantes brasileiros, Austrália quer trabalhadores, pague para você estudar e morar na Itália, que essa cidadezinha é muito pequenininha e o prefeito está pagando para as pessoas morarem lá, né? Bom, qual é o nome desse processo demográfico? Letra A, transferência de refugiados. Será que existe algum país, né, pagando os ucranianos para estudarem, para trabalharem
mesmo eles na condição de refugiados, será que venham refugiados, venham, né? Será que seria muita ingenuidade, tá? Muita ingenuidade. Então não pode ser. B, deslocamento sazonal. Olha o que a gente viu de migração sazonal. Migração sazonal tem mais a ver com o tempo ali do cultivo, né, de uma colheita ali, né? Então eles vão colher o conhecimento, vão plantar, colher conhecimento, vão voltar depois de 6 meses? Não, né? Tem gente que nem volta, então não pode. Movimento pendular seria uma coisa de bate e volta, né? Eu vou para Niterói, vou para Petrópolis, e depois volto para casa, né? Será que é isso? Não, gente, movimento pendular não é. Bom, D, fuga de cérebros. É exatamente isso, tá? Essa é a resposta correta. Por quê? Porque se eu tenho uma mão de obra qualificada, ou se uma mão de obra que quer se qualificar numa determinada área, mas não consegue trabalho, né? Olha o dilema que a gente está vivendo. E tem uma oportunidade de estudar, de trabalhar, fiz uma pós-graduação no Brasil e tem uma oportunidade de estudar ou trabalhar em outro país, o que vai acontecer? Fuga de cérebros. Você vai perder uma mão de obra muito qualificada, tá? Uma potência de mão de obra você vai perder para outro país. Bom, poderia ser fluxo de retorno? Não, a gente não está falando aqui de que a pessoa foi estudar e de que a pessoa foi retornar. Que retornou, perdão. Não, a gente não está falando de fluxo de retorno, tá? Então, resposta correta, letra D. Olha que interessante, né? A gente fez várias leituras aqui de conceitos que a gente trabalhou nessa aula de migrações, né? Com esse tema, né, de demografia. Olha como as coisas estão ligadas. Outra questão para vocês, e ela é muito interessante também, porque ela, assim, foi o que eu exatamente falei para vocês, né? Uma música do Chico Buarque, eu já comentei, já dei aula em cima dessa questão, uso muito as músicas do Chico Buarque, Caetano, Milton Nascimento, para trabalhar muitos temas nas minhas aulas, é muito interessante. Bom, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. A característica familiar descrita deriva do seguinte aspecto demográfico. Vamos analisar aqui essa música. Caramba, o pai dele era paulista, o avô pernambucano, bisavô mineiro, o tataravô baiano. E ele vai na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Nossa, o pai dele, a família dele é sudeste e nordeste, né? E ele, só Deus sabe. Ele já deve ter passado até pela região centro-oeste e norte. Não repara que a mulher do Salgado está passando. Bom, a característica familiar descrita deriva do seguinte aspecto demográfico. Eu estou falando de uma migração interna? Estou falando de uma população relativa? Estou falando de uma expectativa de vida? Estou falando de uma taxa de mortalidade? Um índice de fecundidade? Eu estou falando de migração interna, estou falando de mobilidade populacional. Eu não estou falando de população relativa, expectativa de vida, taxa de mortalidade, índice de fecundidade. Eu não estou falando de procriação, de morte. Mas o meu avô era pernambucano, então quer dizer que a expectativa não tem nada a ver. Eu não estou tratando isso, tá? Então, eu também não estou tratando de população relativa, eu estou falando de uma família. Então, eu estou falando de migração interna, exatamente esse movimento aí pelo Brasil. Lindo, né? Bacana. Eu falando as alternativas, a mulher passando. Tá bacana isso? Vamos seguindo. E a mulher dos salgados continua firme e forte, mas ela precisa trabalhar e a gente também. Então, vamos seguindo aqui. No Enem de 2010... caiu uma questão bem interessante também. A gente trabalhou, vou dar uma dica, nós trabalhamos com os principais fluxos migratórios aqui no Brasil, né, na nossa aula, então preste atenção. As secas e o apelo econômico da borracha, olha aí, fluxo migratório, marcha da borracha, produto que no final do século XIX alcançava preços altos nos mercados internacionais, motivaram a movimentação de massas humanas oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre, tá? Nordeste para a região Norte.
Entretanto, até o início do século XX, essa região pertencia à Bolívia, embora a maioria de sua população fosse brasileira e não obedecesse à autoridade boliviana. Para reagir à presença de brasileiros, o governo de La Paz negociou o arrendamento da região a uma entidade internacional, o Bolivian Syndicate, iniciando violentas disputas dos dois lados da fronteira. O conflito só terminou em 1903 com a assinatura do Tratado de Petrópolis, pelo qual o Brasil comprou o território por 2 milhões de libras esterlinas. Que confusão! Bom, compreendendo o contexto em que ocorreram os fatos apresentados, o Acre tornou-se parte do território nacional brasileiro. Letra A. Pela formalização do Tratado de Petrópolis, que indenizava o Brasil pela sua anexação. B. Por meio do auxílio do Bolivian Syndicate aos imigrantes brasileiros na região. C. Devido à crescente imigração de brasileiros que exploravam os seringais. D. Em função da presença de inúmeros imigrantes estrangeiros na região. E. Pela indenização que os imigrantes brasileiros pagaram à Bolívia. Corta a E que já não pode. Pela indenização que os imigrantes brasileiros pagaram à Bolívia, a gente pagou para os bolivianos, nem pensar. Bom, pela formalização do Tratado de Petrópolis, o que a questão está querendo saber? Compreendendo o contexto, né, o Acre tornou-se parte do território nacional brasileiro por quê? Ele era da Bolívia, mas por que ele tornou? O que tinha lá que os brasileiros faziam? Exatamente o fluxo migratório vinculado à Marcha da Borracha, devido à crescente imigração de brasileiros que exploravam os seringais, tá? Então, a resposta correta é a letra C. Não pode ser a A, porque, olha só, pela formalização do Tratado de Petrópolis que indenizava o Brasil pela sua anexação. Gente, essa compra do Brasil por 2 milhões de libras esterlinas, essa compra do Acre pelo Brasil, através da assinatura do Tratado de Petrópolis, não justifica o fato do Acre ter se tornado uma área de atração interessante para ser anexado ao território nacional brasileiro e para também incentivar, por que você tinha, né, todo esse interesse, né, no Acre, né, para ser parte do território nacional. Então, isso não justifica, tá? Isso foi só o procedimento adotado. B. Por meio do auxílio do Bolivian Syndicate aos imigrantes brasileiros na região. Caramba, vocês acreditam que realmente o Bolivian Syndicate deu um auxílio aos imigrantes brasileiros? De forma alguma, né? Olha os conflitos em torno disso. Então, não pode ser. A resposta correta é a letra C, né? Devido à crescente imigração de brasileiros que exploravam os seringais. E por que não pode ser a D? Em função da presença de inúmeros imigrantes estrangeiros na região. Aqui não cita, tá? Aqui não cita. Porque teve muitos imigrantes estrangeiros e não se justifica, tá? E aqui também no próprio texto não cita. E a letra E, né, a gente já descartou, né? É muito o mundo da fantasia, então resposta correta, letra C. Essa é a nossa última questão. O movimento migratório no Brasil é significativo, principalmente em função do volume de pessoas que saem de uma região com destino a outras regiões. Um desses movimentos ficou famoso nos anos 80, quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil. Lembre o que a gente explicou. Segundo os dados do IBGE de 2000, este processo continuou crescente no período seguinte, nos anos 90, com um acréscimo de 7,6% nas migrações deste mesmo fluxo. A pesquisa de padrão de vida feita pelo IBGE em 1996 aponta que, entre os nordestinos que chegam ao Sudeste, 48,6% exercem trabalhos manuais não qualificados, 18,5% são trabalhadores manuais qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. Olha a desqualificação. O mesmo estudo indica também que esses imigrantes possuem, em média, condição de vida e nível educacional acima dos de seus conterrâneos e abaixo dos de cidadãos estáveis do Sudeste. Com base nas informações contidas no texto, depreende-se que... Bom, vamos lá. O processo migratório foi desencadeado por ações de governo para viabilizar a produção industrial no Sudeste.
Bom, isso poderia sim te confundir, porque a gente explicou para vocês o período getulista, né, da substituição da economia agroexportadora para a economia urbana industrial, o êxodo rural. Só que a gente está falando aqui de anos 1980 e anos 1990. Isso aqui não é Getúlio, tá? Anos 80 a gente ainda está na ditadura e final de 80 para início de 90 a gente está iniciando aí o processo de redemocratização, tá? Então não pode ser. Bom, então descarta. B. Os governos estaduais do Sudeste priorizaram a qualificação da mão de obra migrante. Se aqui está falando que a gente tem uma grande quantidade de imigrantes nos trabalhos manuais não qualificados, então a gente não pode considerar que há um incentivo. Aqui não é fuga de cérebro, aqui é outro papo, entendeu? Então, aqui a gente não pode considerar que há um incentivo, eles só estão ocupando postos de trabalho, tá? Só que esse movimento migratório, ele foi do Nordeste em direção ao Sudeste, mas ele vai ter uma desqualificação, né, da mão de obra, mas ele vai ter um outro efeito, tá? E a gente vai ver daqui a pouquinho. C. O processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como inchaço urbano. Essa é a resposta correta, essa é a alternativa correta. Porque a gente está vendo que esse mercado de trabalho do Sudeste ele não está absorvendo a mão de obra qualificada que existe, tá? As pessoas têm preconceito, mas existe sim mão de obra qualificada, não só apenas no Sudeste, gente, no Sul, mas em todas as regiões do nosso país. E essa mão de obra não qualificada, que se aventurou, né, que migrou, ela tá sendo muito absorvida, mas a gente está vendo que dependendo do seu grau de instrução, você não é totalmente absorvido, né? Você é absorvido até um certo ponto, só para trabalhos manuais e de baixa qualificação. Mas você, aqui nesse texto, ele tá mostrando que assim, segundo os dados do IBGE, este processo continuou crescente, os anos 90 com um acréscimo de 7,6 nas migrações deste mesmo fluxo, tá? E aí eles falam, tantos por cento exercem trabalhos manuais, tantos por cento são trabalhadores manuais qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional, tá? E aí vai falando, né? O mesmo estudo indica também que esses migrantes possuem média condição de vida e nível educacional acima dos de seus conterrâneos e abaixo dos de cidadãos estáveis do Sudeste. Então, aqui a gente está falando de um inchaço, tá? Um inchaço no mercado de trabalho, um inchaço urbano também, que não está absorvendo totalmente, não está absorvendo, por mais que você tenha esse fluxo migratório considerável, mas você está tendo esse inchaço, esse mercado de trabalho, essa cidade, essa região não está mais absorvendo uma grande quantidade de trabalhadores, tá? E isso indica pela forma gradativa decrescente, digamos assim, de absorção desses trabalhadores. Então a resposta correta é a letra C. Por que não pode ser a D? As migrações para o Sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual, sobretudo na década de 80. Nossa, será que a gente tem uma supervalorização do trabalho manual em detrimento do trabalho de alta qualificação? Não, de forma alguma, tá? Então, não pode ser a D. Letra E. A falta de especialização dos migrantes é positiva para os empregadores, pois significa maior versatilidade profissional, completamente fora de contexto. Seria exatamente o contrário. E ainda assim, quem tem uma qualificação alta não é absorvido, né? Não é valorizado. Então, a resposta correta é a C. O processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como inchaço urbano. Essa é a resposta correta.
E como dizem, esse foi mais um episódio do projeto Temas da Geografia, onde nós trabalhamos o tema de migrações no Brasil, não é do Brasil, é no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não assistam só o vídeo. Aqui a gente está apresentando o tema, nós apresentamos o tema de uma forma resumida, pegamos os pontos cirúrgicos, mas por favor, leiam livros didáticos de geografia, de história e também assistam essas dicas também. As novelas são mais longas, mas você pode também pesquisar poemas também, canções do Chico Buarque e muitos outros também, filmes também, que vocês vão com certeza enriquecer mais ainda o estudo a respeito desse tema. E como a gente está lançando esse projeto no início desse mês, final do mês a gente vai ter as eleições, então, do segundo turno para presidente. Desejo a todos vocês um bom voto para presidente, para governador também, em algumas regiões do Brasil. Votem com consciência, respeito, seriedade e muito, muito estudo. Estudem os seus candidatos e até o próximo mês, mês de novembro, que nós vamos dar continuidade ao projeto e comentar também as provas do Enem e da UERJ. Bons estudos e contem com a gente. Tchau, tchau!